com a prece e de imediato passaremos a palavra ao Fabiano Augusto, que já nos acompanha há mais de 20 anos, contribuindo com os estudos, as palestras em nossa casa, nos orientando em relação ao espiritismo cristão, e hoje com palestras sobre suicídio na visão espírita. Nós estamos no mês de setembro e esse mês as pessoas determinam como um mês de prevenção ao suicídio. Na realidade, a prevenção ao suicídio deveria ser todos os dias durante o ano, não somente durante o mês, mas a gente compreende que hoje o Fabiano vai aprofundar muito mais ainda sobre esse tema, nos esclarecendo o que acontece verdadeiramente com todos aqueles que se desviam por este caminho. Amado Senhor, que a sua luz se faça presente em nossos corações, iluminando as nossas mentes, dando inspiração e roteiro ao amigo palestrante Fabiano Augusto, de São José, que na noite de hoje irá nos orientar sobre o suicídio na visão espírita. Que possamos, Senhor, aproveitar a oportunidade do esclarecimento para aprofundarmos ainda mais sobre essa atitude feliz que está tomando conta, que está graçando na humanidade terrena. Que a sua luz se faça, Senhor, e que a presença amiga dos mensageiros celestiais possa nos envolver a todos durante todo o transcorrer dos trabalhos que aqui serão realizados na noite de hoje. Passo agora a palavra ao Fabiano. Seja bem-vindo. O meu abraço, meu boa noite carinhoso. Vocês já nos conhecem há algum tempo e a gente até pede perdão, mas é um estilo, é um traço da minha idiosincrasia ser muito direto, trazendo dados, elementos, fatos, porque tem, obviamente, variados perfis de palestrantes, de expositores, uns mais sobre o tema evangélico, moral, outros mais sobre as questões técnicas. Mas a minha escola, do ponto de vista da leitura espiritual, é uma escola um pouco mais direta. Até por influência, conversávamos aqui, Arnaldo, do meu pai. Meu pai, com 12, 13 anos, eu acompanhava ele nas palestras. E o lapso de 30 anos, então, 45, 50 anos, no vigor da sua capacidade intelectual, ele sempre foi muito assertivo, muito direto, muito duro. Eu lembro do meu pai sacando, né, recortes de jornal e citando, né, corrupção política, legendas políticas, batendo duro, o que hoje é impraticável, porque a sociedade ficou muito aflorada, né, em relação a essas questões. Mas a gente não pode deixar, obviamente, de trazer os elementos racionais à baila das nossas considerações. Então, até por conta de toda essa vivência dessa escola, que tivemos, sem dúvida nenhuma, porque ele é um amigo espiritual, uma formação muito parecida, se não a mesma, embora ele tivesse uma classe, uma nobreza muito maior do que a minha, ele sempre foi muito assertivo, muito direto. Depois, algumas palestras, já quando ele tinha saído de Brasília, em Curitiba, que eu acompanhei, mais de 70 anos, ele estava um pouco mais pausado, né, mais harmônico, trazendo mais elementos evangélicos, mas, de fato, ele nunca deixou a assertividade e a objetividade da dinâmica espiritista de lado. Então, é um traço da minha característica e tem outros que cumprem outro papel e o fazem muito bem. Mas o que é importante? A questão do suicídio é uma questão que a sociedade absolutamente esconde, né? E aí a gente vai entender por conta de toda a leitura teológica e filosófica que o catolicismo traz. Eu tenho vários amigos no ramo da segurança pública, coronéis, major, da Polícia Civil, da Polícia Militar,
do bombeiro, que falam e relatam para a gente que toda semana nós temos dezenas, se não centenas de casos em Brasília, de tentativas de suicídio e de suicídios efetivamente realizados. Mas ninguém fica sabendo, né? Porque a leitura política e a administração pública, eivada dos elementos da leitura teológica católica, concorda que esse é um problema público, mas que não deve ser divulgado, porque a divulgação traria incentivo à prática, o que é, na minha modesta opinião, algo extremamente irracional e absurdo. A gente tem que tornar público o que está acontecendo, porque os dois graves problemas espirituais do mundo são o aborto e o suicídio. Estão lá no patamar, né? E o nosso país lidera nesses quesitos, né? Tanto no aborto como no suicídio. Mas não podemos falar que o nosso país tem graves problemas, né? Nós não podemos falar da corrupção, da indigência da nossa política, que é reflexo da essência do povo brasileiro. Nós não podemos falar, né, da incapacidade intelectual da nossa sociedade, porque as pessoas já trazem um elemento e a conotação política para o espaço do debate espiritista. Mas dados são dados. Então, alguns estão postos aqui para que a gente aprenda a raciocinar em torno dessa dinâmica e, obviamente, lutar intimamente, se é algo que uma vez foi aventado, e, principalmente, trabalhar, onde quer que seja, junto dos nossos, para demover essa ideia, erradicar essa ideia e essa prática da sociedade de hoje. Mas a OMS, em 2014, sinalizava que a cada 40 segundos uma pessoa se matava. Isso em 2014. Passados 20 anos, o tempo cortou. Agora é de 30 segundos. A cada 30 segundos, nós temos um suicídio no planeta. O suicídio infantil, e aí a gente vai ver o porquê que é importante entender, porque nós temos em Obras Públicas uma mensagem de Kardec dizendo, olha, o final dos tempos irá se caracterizar pelo suicídio infantil e pela loucura que se caracteriza por o universo das diversas psicoses que nós conhecemos. Então, o suicídio infantil cresce no Brasil e no mundo de maneira avassaladora, só que os dados são absolutamente lacrados. E, em termos oficiais, nós temos no Brasil, nos últimos 25 anos, 3.285 suicídios de crianças. E aí é importante que a gente tenha criança até 12 anos de idade, né? E ele vem, né, dobrando a cada ciclo de década. O Brasil hoje, dos 194 países que são catalogados, estruturados, organizados, né, e conhecidos normalmente pela OMS, nesse quesito é o 8º em número de suicídios. O grosso é entre 15 a 44 anos, mas a dinâmica de 15 a 29 anos tem crescido de maneira assustadora. E quando a gente pega essa faixa etária, a terceira causa de morte no mundo, né? O suicídio hoje é a terceira causa de morte no mundo e ninguém fala disso. As primeiras são acidentes de trânsito e a violência, né, das formas diretas. 40%, estatística da OMS, dos jovens que se matam estão envolvidos com droga e álcool, né? E é absolutamente incomum hoje, na sociedade libertina como está, sem a postura disciplinada dos pais e também dos aparelhos públicos, encontrar um jovem que não se perca nas drogas e no álcool. 55% das mortes violentas do mundo estão associadas ao suicídio, segundo a própria OMS, né? E se nós juntarmos homicídios e as guerras, todas as mortes que existem nas guerras e os homicídios ainda são menores do que o número de suicídios. E ninguém fala disso. Não tem uma lauda, um jornal, uma dinâmica, só coisas esparsas, campanhas que não trazem elementos racionais e que não consideram a dinâmica e a problemática como deveria ser. Mesmo? A depressão, e nós, como espíritas, conhecemos o fenômeno, segundo a própria OMS, é responsável por 70% dos casos. E a gente sabe que não, é 100% dos casos. Porque o processo depressivo está associado ao processo obsessivo. E não temos como admitir a escolha do autocídio sem a influência da espiritualidade pernóstica.
sem a influência dos espíritos inferiores. Mas não podemos falar de espíritos inferiores, porque não é politicamente correto, mas Kardec fala de espíritos desgraçados, de espíritos inferiores, mas nós não podemos falar por conta de toda uma leitura do politicamente correto. Mas são, sim, espíritos inferiores, não é mesmo? Porque querem a desgraça alheia e o êxito da desgraça alheia é exatamente o suicídio. 20 milhões são tentativas, né? São consideradas as tentativas do mundo. E aí, 1 milhão de suicídios no mundo. E a gente percebe que essas estatísticas estão mais muito distante do que nós teríamos, né, como um número aproximado e verdadeiro. Por quê? Os próprios estudos apontam que, por uma leitura filosófica e religiosa, a maioria dos casos não são registrados como suicídio. A gente vai entender por quê, né? Então, o sujeito joga o carro num poste, um acidente de trânsito. O sujeito pula da ponte, foi um acidente. O sujeito se joga no rio e morre afogado, foi um acidente. O sujeito se utiliza de uma dose cavalar de drogas, não, foi uma overdose, foi um acidente. O sujeito bebe o veneno, não, foi acidente. Então, as estatísticas, segundo os estudiosos, podem ser 3, 4, 5, 6, 7 vezes mais do que as estatísticas, do que os dados oficiais. Mesmo? E um dado interessante, as mulheres tentam 3 vezes mais suicídio do que os homens. Só que os homens são efetivamente 4 vezes mais mortos, né? Dentro da leitura do autocídio do que as mulheres. Exatamente porque os homens, na sua virulência, no seu estilo mais violento e truculento, escolhem métodos mais agressivos, as armas, né? Voar de certas alturas. As mulheres, na sua dinâmica mais dócil, escolhem, graças ao bom Deus, né, técnicas menos eficientes, né? É o veneno, é o remédio. Então, as mulheres tentam mais, mas são menos exitosas neste processo. Mas o que a igreja diz a respeito do suicídio? O suicídio é um pecado escandaloso, que ele precipita a alma diretamente para o inferno, eternamente. Então, quem é que quer ter um filho, um amigo, um parente que tem se suicidado? Dentro da leitura da tradicional teologia? Ninguém. As leis da igreja, estou dizendo as leis canônicas, se a gente pegar a lei 1184 e a 1185, que tratam desses temas, né, a gente vai ver que a Igreja Católica Vaticana proíbe, é proibição. Né? O texto fala em vedação, mas é proibição, né? Porque vedar é proibir. Apesar de toda a discussão que o nosso país perdeu há décadas em torno desse assunto. Então, a gente tem a proibição de conceder exéquias eclesiásticas. O que significa isso? Não se pode ter cerimônias de enterro. Não se pode rezar publicamente para aquele que se matou. Não podemos encomendar a alma daquela criatura para os braços do cordeiro. Não se pode benzer a sepultura. Não se pode, é proibido celebrar missas em favor daquele que se matou. E aí a gente vê o contraponto absolutamente racional que a doutrina nos traz, dizendo que, pelo contrário, né, os suicidas são primordialmente espíritos que precisam da nossa atenção do ponto de vista do pensamento positivo, da torcida para que se recuperem rapidamente, para que aquele tempo perdido seja, né, encaminhado para novas experiências e que possa redimensionar os seus objetivos futuros. Então, a gente percebe, e a única ressalva é se alguém autorizado ou de confiança da igreja percebe que no momento do suicídio ou antes do fato da morte em si, exista por parte daquele que foi o causador, né, o autocida, um certo arrependimento. Aí a igreja pode, em cerimônias não públicas, mas particulares, criar condição de um certo atendimento para aquele que desencarna. Mas a gente percebe, inclusive, que isso, do ponto de vista da estrutura do pensamento coletivo, atrapalha muito. Né? Porque quando a gente conversa com esses homens públicos, eu pergunto, mas por que não tornar público? Não tem explicação.
eles não conseguem me explicar racionalmente por quê. Não, porque vai. Mas por que vai virar uma epidemia se já é? Por que a gente não deixa claro para o que está acontecendo? Mas tem o ranço católico, porque a nossa sociedade, né, é maciçamente católica. E aí nós temos uma outra disposição. Ela é maciçamente católica do ponto de vista da identificação. Do ponto de vista da prática, não, é minimamente católica, porque só de 10 a 15%, né, dos católicos se consideram praticantes, o que também, na minha condição intelectual, é pouco racional, porque como é que nós podemos ser espíritas não praticantes? Como é que nós podemos ser atletas não praticantes? Mas somos, né, religiosos não praticantes, normalmente no universo católico. Por quê? Porque a leitura das religiosidades tradicionais apontam a crença como um elemento de salvação. Né? Então, é dentro do catolicismo que eu sou salvo, é dentro da leitura protestante que eu sou salvo, é pelo budismo, pelo shintoísmo é que eu sou salvo. O espiritismo não fala isso. Porque só a crença não salva. O espiritismo fala, não, é com o exercício do amor, da caridade, que você encontra a sua salvação. O espiritismo é a única doutrina, e eu faço esse desafio há décadas na tribuna, me apontem uma que não traga para si a autoridade do processo de salvação. Só a doutrina espírita. Então, é uma questão conceitual, é um elemento filosófico. Então, para ser espírita, nós temos que ser praticantes, porque só a crença espírita pouco representa, não é mesmo? Podemos ser bons pais, podemos ser bons profissionais, bons cidadãos, sim, mas não podemos dizer que somos bons espíritas se não atuamos na seara religiosa. Então, não existe, meus irmãos, espíritas não praticantes e ex-espíritas. Kardec diz isso. Como é que eu, conhecendo a verdade, eu deixo de ser espírita? Eu nunca fui. Somos detratores da doutrina espírita. O que mais tem hoje na internet é ex-espírita martirizando e falando mal da doutrina. É uma opção, mas que não se apresenta racional, não se apresenta de maneira lógica. Mesmo? Então, se as outras religiões podem admitir a crença, mas não praticante, nós não podemos admitir. Só que esse elemento de leitura filosófica e teológica que o catolicismo nos traz inibe a divulgação desses processos. Qual a mãe que não quer ter o filho, né, sendo abençoado, né, pelas cerimônias eclesiásticas? E aí, esses processos são escondidos. Por isso que os especialistas dizem o número oficial, o número absoluto ou o número real é muito, mas muito maior do que o divulgado, o que já é estarrecedor. Né? Porque quando a gente pega, olha, mais da metade das mortes violentas no mundo, somados homicídios e as guerras, são de suicídios, é algo estarrecedor. É algo que devia estar na pauta da mídia, das escolas, da televisão, dos centros, das academias, estudos, pesquisas, diariamente. Mas não está. Aí escolheram um mês para tocar no assunto que eu nem sabia, Arnaldo, porque esse tema me foi perguntado num encontro que eu tive lá em Braslândia, né, no Bezerra de Menezes, falou, Fabiano, a gente está tendo muito caso de suicídio aqui em Braslândia, de crianças. Você não quer falar sobre o tema? E aí foi quando eu me motivei também a trazer essa dinâmica para cá. Inclusive, vou fazer daqui 2 ou 3 semanas nesse centro, tratando desse tema, mostrando que a questão é muito mais séria do que a gente imagina. O que o Livro dos Espíritos diz? O Livro dos Espíritos diz em relação ao suicídio. Lá nas questões que vão de 943 a 957, né? Que são os provocadores do suicídio. Ele fala, a ociosidade, a ignorância e a falta de compreensão e a fé. Né? Então, a ociosidade, a passividade, a ignorância, a ausência de conhecimento, portanto, a ausência de fé. Em contrapartida, nos cita o trabalho e a religiosidade. Então, não é a crença espírita que vai resolver a dinâmica. É o trabalho e a religiosidade como elementos, como solução para essa problemática. E aponta de maneira muito clara que o suicídio é um crime, é uma transgressão da lei divina. Inclusive que está presente
no inconsciente e no consciente coletivo há 3.250 anos, com o Velho Testamento. Não matarás. Não matarás serve para qualquer coisa, inclusive para si próprio, mesmo. E vai trazer, obviamente, consequências dolorosas, variando, né, as causas em função das intenções, dos elementos agravantes e atenuantes que envolveram. Então, a gente precisa entender a gravidade do problema, mas, ao mesmo tempo, entender que a misericórdia divina se apresenta. No Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo aí elementos da codificação, a gente vai ver no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, um tema específico sobre o suicídio e a loucura. E depois é reforçado em outras páginas da codificação espiritista, dizendo que a calma e a resignação é a solução contra o suicídio. Né? Então, é uma postura íntima. Né? Mas chamando a atenção para a incredulidade das ideias materialistas. Chamando a atenção para os elementos da ciência humana que consideram, obviamente, que depois da morte nada existe. Né? Então, esses são os maiores incitantes do que a espiritualidade chama de covardia moral. A covardia moral é que vai causar, então, essa fuga, essa rebeldia e justificar esse ato, né, deslocado de encurtar essa bênção extraordinária que é o acesso à vida material. Então, quando homens da ciência se esforçam para provar que nada existe depois da morte e, como diz o texto, somos desgraçados, mas não pode usar a palavra desgraçado, mas está no texto, precisamos ser leais, mas vamos mudar para ficar menos agressivo, né? Se somos sofredores, então o que nos resta? Não acreditamos na vida após a morte. A ciência trabalha incessantemente para provar que Deus não existe. Que o espírito é uma falácia. Que os religiosos são pessoas anencéfalas, que não entendem e não conseguem compreender porque tem limitação cognitiva. Então, se nós somos sofredores, por que não encurtar uma vida de tédio e de sofrimento? Não passa a ser racional, né? Do ponto de vista de uma premissa conceitual absolutamente equivocada. Não só nos resta, obviamente, morrer. Então, o materialismo, diz os espíritos, é o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se matam. O espiritismo mostra que ninguém viola a lei impunemente. Ficando, né, de maneira clara para aquele que abraça a leitura e a doutrina espiritista, que a vida futura é uma certeza. Aliás, foi essa a disposição do Cristo em várias passagens do Novo Testamento. O reino de meu Pai, a vida futura, a verdadeira vida. E nós, até hoje, passados quase 2000 anos, pouco entendemos da dinâmica do seu périplo, né, extraordinário de mestre e Messias. E ele diz o seguinte, que por isso, considerável já é o número dos que têm sido pelo Espiritismo, 1864, obstados de suicidar-se. Então, o Espiritismo já vem fazendo um exercício marcante, inibindo o processo de suicídio, porque gera uma crença absolutamente basilar e racional de que existe, sim, a vida após a morte. E de que os elementos associados à leitura de reencarnação são absolutamente racionais. Então, aquele que acredita na reencarnação, aquele que acredita na vida após a morte de maneira clara, é quase que impossível se debruçar diante da prática suicida. Né? E aí diz mais, quando todos os homens forem espíritas, deixará de haver suicídio consciente. Coisa maravilhosa, né? Estamos distantes desse cenário há alguns séculos, mas ele virá. Né? Porque independente do fracasso do movimento espírita, que vem diminuindo de tamanho, vem envelhecendo, o espiritismo não está vinculado ao exercício dos homens. O espiritismo é um reflexo da verdade. Então, se esse movimento espírita fracassar, outros virão para soerguer a bandeira da verdade, da claridade, né, exarada nas páginas espíritas. Então, o espiritismo não vai sumir em absoluto, muito pelo contrário, porque ele é essa essência, é reflexo dessa verdade. Muito pelo contrário, só existe um caminho para a verdade. É crescer, é aparecer, é se demonstrar.
se tornar cada vez mais pública e notória. Então, só tem um caminho para a doutrina espírita, né? Abraçar as claridades do consciente coletivo. Obviamente, algumas décadas e séculos passarão, mas vai chegar. Então, o desânimo é uma falta e o fardo é proporcional às nossas forças, porque jamais recebemos provas ou expiações que não temos condição íntima de suportar. Isso é tão verdadeiro que nós temos casos na literatura espírita que erros cometidos foram resgatados 1.800 anos depois. 1.800 anos depois. Por quê? Porque o espírito não tinha maturidade para aguentar o sofrimento daquele processo expiatório. E a justiça de Deus não permitiu que ele pudesse amadurecer para entender a pedagogia do sofrimento. Se nós estamos sofrendo, então, que bom, nós já evoluímos, né? Porque estamos resgatando os erros do passado. Olha, o prisma do sofrimento sobre um outro olhar bem mais racional. Não é mesmo? Céu e Inferno, capítulo 5, ainda na codificação espírita. O homem não tem o direito de dispor da própria vida com nenhum pretexto. Não existe pretexto, não existe justificativa. Porque a vida foi dada para cumprir deveres, provas, expiações, dentro do universo extraordinário de exercício material. E ele tem o livre-arbítrio. Obviamente, ele pode se matar, mas vai sofrer as consequências, porque um erro é sempre um erro, né? Não se pode taxar, e aí é interessante, porque às vezes a sociedade faz leituras onde a covardia e o descompromisso com o social se apresentam, né? Então, diz os espíritos, não se pode taxar o suicida aquele que se expõe à morte para salvar seus semelhantes. Então, um bombeiro corajoso que adentra um ambiente pegando fogo para salvar, né, uma criança, um jovem, um senhor, e morre, ele é um suicida, jamais. Um policial que troca tiros na defesa de um refém, numa ação corajosa, morre, ele é um suicida, jamais. Pelo contrário, são agraciados, né, pela bondade divina, pela coragem de se envolver nas dificuldades dos sofrimentos alheios, nos incitando a sermos ativos no processo de defesa daqueles que são mais frágeis, menos fortes, né, que vivem a realidade, né, da hipossuficiência. Mas não, nós não fazemos isso. A gente vê uma confusão, vira as costas e vai embora. A maioria, pelo menos, é assim. Não me diz respeito. O sujeito está vendo uma senhora ser espancada, mas não age. Mas se fosse a mãe dele, ele ia lá e trucidava. Se fosse a filha dele, se fosse a esposa dele, mas como a esposa dos outros, a filha dos outros, a mãe dos outros, é dos outros. Então nós vivemos a realidade de uma sociedade absolutamente covarde, em que o mal campeia pelo exercício da covardia dos bons. E é o que o livro dos Espíritos diz, né? O mal é audacioso, os bons são tímidos. Somos tímidos. O que é isso? Covarde, né? Que a espiritualidade utiliza uma linguagem muito mais polida, mas para dizer que nós não temos coragem de nos posicionarmos sobre temas, coragem de nos posicionarmos na ação comportamental, na defesa, né, dos ideais e daqueles que são, obviamente, atacados, vilipendiados, maltratados pelo exercício do mal truculento. Então, essas criaturas são abençoadas, porque a morte, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, a morte nesta contingência é um sacrifício meritório, é um ato de abnegação em proveito do próximo. Olha que coisa bonita. Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 154, diz lá, quais são as primeiras impressões do suicida? A primeira, a decepção, porque, em geral, eles acreditam que não existe vida após a morte. Quando se percebe ainda vivos, é uma decepção absolutamente gigantesca. Depois que aqueles tormentos, né, que o incomodavam, na verdade, eles não desaparecem, eles são agravados. E aí trata, né, das sensações dos últimos padecimentos que são replicados, além, muitas vezes, da sensibilidade que acompanha a própria decomposição da estrutura corporal, né? E Emmanuel fecha dizendo, é um ato de suprema rebeldia da lei. Leon Denis, aquele que explora a leitura filosófica do Espiritismo com maestria, inclusive
ele, junto com Kardec, né, foram os principais escolhidos pela espiritualidade para o processo de consolidação da leitura da codificação. Inclusive, a curiosidade é que o nome de Kardec é Léon Hippolyte Denisard. Né? O nome de Léon Denis está dentro do nome de Allan Kardec. Né? Hippolyte Léon Denisard Ivail. Hippolyte Léon Denis. Curioso, né? Dessas coincidências que não são coincidências. Então, Léon Denis foi esse apóstolo extraordinário do Espiritismo, esse consolidador, esse continuador, deixou mais de 20 obras em vida, dezenas de textos, um espírito extraordinário, depois da sua desencarnação, continua atuando para a consolidação do Espiritismo no mundo. E no seu livro, O Problema do Ser, do Destino da Dor, ele diz que a morte em geral, para aqueles que são de postura nobre, é praticamente isenta de sofrimentos. Mas ele exclui 4 grandes grupos. Né? Ele diz que os sensuais, os violentos, os criminosos e os suicidas, em geral, sofrem bastante depois do processo de passamento. Então, ele chama atenção para a questão do suicídio, que não era uma realidade marcante no século XIX. Olha que interessante. Ivone Pereira, uma obra monumental que nós já estudamos nessa casa, Memórias do Suicídio, é um livro de 1955, e a Ivone foi uma suicida numa vida pregressa. Ela conhecia bem a problemática. E essa obra extraordinária, com um português riquíssimo, com imagens belíssimas, né? É uma peça literária que um dia a sociedade vai reconhecer como muito mais rica do que os elementos de Tolstói ou de Dostoiévski. Uma obra extraordinária, do ponto de vista da sua construção, da sua estrutura, das imagens, do português, das expressões literárias, uma coisa fenomenal. E tutelada por Leon Denis, né? Esse espírito que, se Kardec tivesse fracassado, ele iria assumir o processo de codificação. Estamos falando de uma alma, de uma estirpe, né, extraordinária, de uma evolução que ainda temos dificuldade de entender. Porque, sem dúvida nenhuma, eu classifico Allan Kardec como um dos espíritos mais extraordinários que pisaram na face do planeta. Né? Não tenho dúvida. João Batista, Kardec, Sócrates, essas figuras são de uma leitura espiritual ímpar. E ele, então, traz essa obra, eu recomendo todos a leitura. É uma obra densa, é uma obra relativamente pesada, mas é uma obra absolutamente esclarecedora. Se nós lermos, é um desafio que eu faço para vocês, as primeiras 3 folhas, 400 e tantas, compõem a obra, e nós acreditarmos minimamente naquilo que está ali, nós não teremos coragem de aventar mentalmente a possibilidade de suicídio. Porque ela descreve nas suas páginas iniciais o Vale dos Sinistros, o Vale dos Suicidas. Ela fala, são gargantas, cavernas sinuosas, sinistras, cheias de malta de demônios enfurecidos que um dia foram homens. Olha que imagem extraordinária. Dementados, o solo enegrecido, pastoso, fétido, escorregadio, asqueroso. Aí a gente vai montando a imagem. Repugnante, um ambiente repugnante, um ar pesado, gélido, asfixiante, a dificuldade de respirar. Nevoeiros densos e gelados, sem árvores, sem plantas, sem flores, sem sol, sem brisa. Essa é a descrição. E continua. Um ambiente onde não há paz, não há esperança, não há consolo, não há conforto. A fome, a sede, o frio, o ranger de dentes são marcas registradas. A insônia, a fadiga, a ausência do tempo, a sensibilidade do tempo, porque não tem luz. O que é dia, o que é noite? Não tem relógio, não tem tecnologia, não tem conforto. No vale, ela descreve, não há céu, não há luz, não há perfume, não há trégua. A imagem criada é de uma precisão absolutamente extraordinária. Só o choro convulsivo e o ranger de dentes, trazendo o registro bíblico que Jesus nos transfere. Cenas repulsivas. E diz mais, não só os condenados sofrendo pelo próprio sofrimento, mas a mente se harmonizando com as recordações penosas daqueles que estão em volta, pelo processo de vinculação eletromagnética.
Nós sofremos. Nós estamos em família, assistindo o filme, de repente, uma cena triste, todo mundo começa a chorar. Não é mesmo? Nós nos envolvemos emocionalmente. Num filme, que nós sabemos que é um elemento de ficção, ou num documentário, ou numa notícia triste no jornal, não é mesmo? Ou numa página de uma poesia inebriante. Imaginem no mundo espiritual. A transformação. Inclusive, fica aqui uma curiosidade, no mundo espiritual não tem relatos de apartamentos. Não tem. Procurem, vocês não vão achar. São residências relativamente afastadas. Por quê? Para preservar o processo, a aura magnética, a psicosfera individual, sem a influenciação dos outros. Olha que interessante. Então, se não existem de maneira racional apartamentos, né, nas colônias espirituais mais próximas, o impacto magnético nesses ambientes é pernóstico, é doentio, é avassalador. E aí continua. Cenas repulsivas de animalidade, práticas sexuais sórdidas e violentas, uma promiscuidade vexatória. Então, o cenário é muito pior do que qualquer elemento de sofrimento material que a gente possa imaginar, mas muito pior. Muito pior. É melhor estar sendo fustigado por agulhas durante várias décadas, ou sentindo a pele queimada durante várias décadas, do que passar por isso. E vamos lá. Se não bastasse o sofrimento íntimo, por conta das ondas e correntes mentais inferiores alinhadas, sofriam pela sugestão dos sofrimentos alheios. Exatamente esse ponto. Mesmo. Se não bastasse o sofrimento íntimo, o sofrimento coletivizado. Olha que interessante. Lutas corporais violentas sem motivação, onde quem vence? O mais truculento, o mais forte, o mais violento. Insultos, sarcasmos, estupros são a rotina. Labirinto sem fim, ambiente superlotado do mal, onde o pensamento era cativo. Não se consegue orar. É uma descrição que eles fazem, claro. Sofrendo. Compartilhando o sofrimento alheio. Como é que você vai orar? E aí ela encerra, né, dizendo que é a plenitude na região das sombras. Então, um resumo aí das primeiras 3 páginas, para a gente entender que realmente é uma obra marcante, mas bastante elucidativa. Né? André Luiz passou 8 anos e meio no umbral. Né? Quem conhece a biografia desse espírito que deu um salto de qualidade extraordinário em pouquíssimo tempo, porque era muito inteligente e rapidamente entendeu o caminho do bem. A vantagem de ser inteligente também é essa. Né? É claro que o elemento moral é importante, mas quando temos inteligência, conseguimos discernir o certo do errado de maneira clara, nós conseguimos, de maneira disciplinada e rápida, apontar para o bem. Foi o que aconteceu com o André Luiz. Ele foi considerado um suicida indireto, e ele recusava, né, esse ataque. E aí nós temos vários níveis das regiões umbralinas. Né? A gente citou vários suicidas como essa plenitude, mas existem vários níveis muito melhores, mas também de sofrimento, do que esse registrado, né, pelas belas páginas de Memórias de um Suicida. Mas ele não aceitava a ideia, né, e o ataque dos seus convivas de que ele era um suicida direto. Mas ele foi um fumante, era um bebedor inveterado e teve sífilis. Ele teve sífilis com a esposa? Não. Ele tinha comportamentos sexuais perturbados. Mesmo. Então, obviamente, isso atacou a sua estrutura e ele entra no mundo espiritual como um suicida indireto, inconsciente sobre alguns elementos, mas como médico também deveria entender o mal que o cigarro faz. E ele é recolhido, então, no nosso lar, essa colônia que nós temos muita informação, uma colônia relativamente pequena, com 1 milhão de habitantes, vinculada ali à psicosfera do Rio de Janeiro, e quando resgatado, então, rapidamente, ele entendeu a importância do trabalho e se tornou incansável na defesa dos interesses do próximo. Em 1 ano de atividades, quase um recorde, né, como a literatura mostra, ele já foi abraçado com a comenda de cidadão de nosso lado, né, embora tenha tido uma vida relativamente desastrosa, mostrando que o processo de mudança também é possível. E, mesmo com a atuação da mãe, ele ainda teve que
passar mais de 8 anos, porque ele não entendeu a necessidade, né, e a compreensão da experiência que ele vivenciou. Quando ele resolve orar, quando ele se humilha, ele é rapidamente resgatado por Clarencio, né, e os padioleiros de nosso lar. Passou por essa condição exatamente por uma leitura suicida. E a gente precisa entender esse cenário do suicídio indireto, do suicídio direto, do suicídio consciente, do suicídio inconsciente. Mesmo? O Evangelho das Recordações é um livro pequeno de Eliseu Rigornati. Por que ele é interessante? Porque ele conta a experiência do irmão dele, que ele chama carinhosamente de Vasquinho, que tinha 18 anos de idade, em 1938, e por conta de perturbações, influências obsessivas, aos 18 anos ele se jogou no rio Tietê. Né? Naquela época o rio Tietê não era tão complicado como hoje, do ponto de vista da poluição, mas um rio que tinha já a sua complicação dentro do cenário urbano. E ele, então, motivado pelos obsessores, pula no rio. E ele relata, né, depois, em várias sessões mediúnicas, que ele se sentia atraído pelas águas. Né? E ele, no mergulho, teve uma sensação doce, uma sensação prazerosa. Mas nos primeiros estertores do processo de afogamento, ele desperta, se arrepende da tentativa de suicídio, tenta nadar até a margem, bate a cabeça numa pedra, desmaia e vai para o fundo, morre. Esse momento de arrependimento, diz o livro, gerou um grande atenuante para o seu processo. Mas, entendam, depois, né, ele passa, o irmão espírita, né, ele passa a influenciar o irmão nos processos de desdobramento. O irmão funda, ali no Rio de Janeiro, um grupo mediúnico de amparo aos suicidas. Em 1978, 40 anos depois, o Vasquinho, se manifesta, agradecendo o trabalho do grupo mediúnico, mas dizendo que ainda não estava recuperado. Um jovem que tenta se matar, se arrepende, 40 anos depois se manifesta, dizendo que ainda sofria as opções e as escolhas de um ato deslocado. 40 anos depois. Então, a gente passa a entender que o suicídio é realmente complicado. E aí ele diz que o que mais prejudicou ele, e o que mais lembra, e o que mais martiriza, era o sofrimento da mãe. Que ele sentia vivamente a dor, né, da mãe que havia perdido um filho numa situação tão dramática. E depois ele relata semanas de frio intenso e os processos, né, de decomposição da sua estrutura corporal. Só assim é que ele conseguiu se desvencilhar. Porque a gente precisa entender uma dinâmica que é de explicação científica, de leitura biológica e também perispiritual. Num jovem com uma energia e um fluido vital muito forte, existem muitos complicadores. Por isso que o suicídio, nessas tenras idades, precisa ser alvo de atenção de todos nós, que somos espíritas e da sociedade que não é. Porque ela traz complicadores do ponto de vista da dinâmica perispiritual. Então, ele consegue ele até tenta, ele diz que tenta em alguns momentos se desvencilhar do corpo, sentir as picadas, né, sendo corroído, porque ficou vinculado, o impacto magnético, né, a densidade muito grande, ele não conseguia se desvencilhar. Só com o processo de composição, onde não tinha mais as características de aprisionamento de um corpo estabelecido dentro da composição biológica, é que ele consegue se desvencilhar. E mesmo assim, assustado com os espíritos que ficavam ao redor num processo de vampirização. Por quê? Porque toda desencarnação prematura, o perispírito, né, e a estrutura corporal está eivada, cheia de fluido vital. E fluido vital é elemento, né, é interesse desses chamados vampiros e seviciadores do mundo espiritual. Então, eles são alvos de ataque dessas criaturas monstruosas. Então, o relato é bastante marcante. Né? Ele cita detalhes, né, da unha caindo, do cabelo caindo, dos dentes caindo, acompanhando esse processo durante semanas, o frio, sem entender. Depois ele foi atendido pela espiritualidade no hospital, numa clínica, mas
40 anos depois, teve autorização para se manifestar, dizendo que estava ainda em processo de recuperação e que aquele trabalho mediúnico era extraordinário. E os que vão sendo, logo depois da sua desvinculação corporal, os que são atendidos pela clínica são abençoados, são aqueles que têm muito atenuantes. Mas os que não têm grandes atenuantes são recebidos no Vale dos Suicidas. Existem vários vinculados, obviamente, à psicosfera de cada estrutura, dos elementos que compõem os países. Não é só um Vale do Suicida. É uma plasmagem das mentes desses que se consorciam nesse ideário negativo. E esse livro, Memórias de um Suicida, traz um trabalho extraordinário de Maria, com os legionários de Maria, que faz esse resgate, depois de um tempo de aprendizado, nessas gargantas sinistras, nesses labirintos sem fim, nessa plenitude da região das sombras, eles são resgatados e levados para um hospital que, segundo o relato de Ivone, só de frente, com vários andares, tinha 1 quilômetro. Você imagina o tamanho dessa estrutura hospitalar para receber, 1 quilômetro de frente, com vários pavimentos. Mesmo? A gente pega o maior prédio na horizontal da América Latina, é o ICC, tem 700 e tantos metros. Quem conhece a UNB sabe do que eu estou falando. Você começa a caminhar de uma ponta para outra, você quer desistir. Tão grande que é. Então, é algo extraordinário. Richard Simonetti, no livro Para Viver a Grande Mensagem, ele conta a história de um senhor de 45 anos que desencarna. E a viúva inconsolável era sempre consolada, dizendo, não, chegou a hora dele. Ele estava escrito que ele tinha que desencarnar, jovem. Aí os espíritos dizem, ledo engano. Ele tinha pelo menos mais 20 anos de vida. E aí ele fala, aniquilou-se lentamente pelo meio da irritação constante. Por impulsos violentos, foi promovendo distúrbios circulatórios que culminaram numa trombose coronária que o levou à morte. Então, nós temos aí um suicídio indireto. E possivelmente inconsciente também. Encurtou a vida desse jovem senhor de 45 anos em pelo menos 20 anos. Joana de Anjos, no livro Após a Tempestade, ela fala dessas consequências daqueles que esfacelam o crânio, que vem depois na condição das limitações intelectuais, na idiotia, na surdez, na mudez, dependendo da área em que foi afetado, porque a lei de ação e reação ela é absolutamente matemática, mesmo. Se eu resgato num determinado campo, é porque eu errei naquele campo. Jesus já trouxe isso de maneira clara. Pedro, guarda tua espada, porque quem faz uso da espada pela espada perecerá. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Como se dissesse, se você erra no campo do sexo, você não vai resgatar no campo do dinheiro, você vai resgatar no campo do sexo. Se você erra no campo da corrupção, você vai resgatar no campo do dinheiro. Se você errou no campo da política, você vai resgatar no campo da política. Aí vem e erra de novo. Porque a gente percebe aí. A gente tem para resgatar no campo da política e erra de novo. Não só no nosso país, mas é uma realidade mundial. Porque as fraquezas interiores, impulsionadas pelo sucesso, pelo poder, pelo dinheiro, leva ao debacle das nossas consciências e, normalmente, esses espíritos erram e vêm. Por isso é que a gente não tem grandes espíritos. Não tem mesmo. Aquele que acha que político brasileiro ou político estrangeiro é espírito superior está absolutamente equivocado. São espíritos absolutamente endividados que vêm para resgatar os erros do passado e continuam errando. Alguns menos, outros mais, alguns acertando. Mas é um processo de resgate. A gente resgata no campo do erro. Eu possivelmente devo ter falado muita coisa errada no passado em nome da religião. Mesmo. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E aí ela fala, conforme a parte do cérebro afetada. Os enforcados, os processos de paraplegia, os processos respiratórios, efizema pulmonar, os tumores. Aqueles que dão tiro no próprio coração, vêm com as cardiopatias congênitas. Então, ela cria todo um esboço para que a gente entenda essa racionalização dos elementos associados à lei de ação e reação. Quem se utiliza de tóxicos, venenos, as deformações congênitas, as úlceras gástricas,
gástricas, os cânceres estomacais. Olha que coisa extraordinária. E aí, como é que fica, então, as crianças com até 12 anos que se matam? Quais são as consequências? Porque criança, do ponto de vista do estatuto, é até 12 anos, do ponto de vista da leitura da OMS, né? De 0 a 12 anos. 13 anos já é pré-adolescente. Mas também com elementos de infantilidade muito claros. Então, o que o Espiritismo diz? Que o erro é sempre um erro, ok? Mas a percepção do erro está na medida daquele de quem erra, daquele que erra mesmo. Então, nós temos casos de crianças que podem se matar que nem serão apenadas, nem sofrerão, porque não entendem, não têm a leitura completa desse processo, mas que, em geral, gera percalços, né? Então, a devida noção do ato, a responsabilidade, a compreensão, a intelectualização, o conhecimento do certo e errado é que dá a dimensão, obviamente, do processo expiatório. Então, obviamente, não precisamos nos desesperar diante desse cenário, mas entendendo que ele é absolutamente complexo. Embora tenha atenuantes, né, uma morte prematura, mesmo que seja numa leitura ainda que inconsciente ou imprecisa, é sempre uma perda de tempo grandiosa. Porque o Chico diz, né, no livro Nosso Lar fazendo uma referência àquele ambiente, àquela comunidade que tinha 1 milhão de habitantes, dizendo, temos aqui milhares de cidadãos do nosso lar que querem reencarnar, porque a reencarnação é uma bênção, é uma oportunidade de trabalho e de aprendizado. Como quando nos formamos, queremos uma oportunidade de trabalho. Não, porque trabalhar é bom, não, porque precisamos de trabalho para crescer, para evoluir, para juntar riqueza, para ter conforto, né? Faz parte da dinâmica material. E que bom que é assim. Mas se em nosso lar milhares queriam reencarnar, vocês imaginem um contexto, como Emmanuel nos diz, o livro Roteiro, quando ele fala, né, da abóbada celeste, da abóbada terrestre, em que 23, um pouco mais, um pouco menos, bilhões de espíritos estão vinculados a um planeta, está todo mundo querendo reencarnar para poder trabalhar, né, poder ter oportunidade. E a gente vai jogar essa oportunidade pelo ralo? Ou no suicídio direto, que a gente não admite, ou no suicídio indireto, porque numa leitura mais radical, talvez todos nós sejamos minimamente suicidas inconscientes e indiretos, né? Porque todos nós nos perdemos na ansiedade, nas atribulações, nos elementos emocionais. E aí o que a gente faz? Na medida que a gente compensa com os elementos, né, da bondade, do amor ao próximo, da oração, os momentos de estudo, de confraternização em torno da religiosidade intelectualizada, como aqui fazemos, a gente vai apagando, né, esses impulsos negativos, criando, né, como Jesus nos ensinou, cobrindo, né, os nossos pecados com amor. Então, a gente vai recompondo o nosso fluido vital, a nossa capacidade energética, recompondo o nosso planejamento espiritual, para que a gente cumpra, né, os anos que foram destinados para o nosso périplo reencarnatório. Então, é importante a gente fazer essa compensação. Se não fazemos, se somos espíritas não praticantes, aí já fica um pouco mais complicado mesmo. Então, Bezerra ainda fala, né? Nesse cenário da criança, ele chama a atenção, dizendo que nenhum espiritista sério pode empreender alguma tarefa nobre sem o vigoroso empenho na educação infantil, na educação evangélica da criança. Bezerra chama essa atenção. Então, muitas vezes as pessoas não entendem quando eu falo que o mais importante papel dentro da casa espírita é a evangelização, muita gente não entende, né? Mas Bezerra deixa isso absolutamente claro. Evangelizar a criança para que a sua fé possa se apoiar nos fatos, na lógica. Então, você, desde as primeiras idades, vai transferindo esses elementos, ela não pode pegar tudo, mas pega muita coisa, né? Vai se tornar um jovem vigoroso, uma capacidade de raciocínio muito acima da média da sociedade que nós temos. Então, meus amigos, a gente encerra o nosso colóquio verbal, chamando a atenção para esse grave problema, que é, realmente, do ponto de vista espiritual, junto com o aborto, os dois piores acontecimentos na leitura espiritista que, infelizmente, estão sendo praticados num número avassalador.
questão do aborto, a gente já falou aqui. Esses dias eu recebi um dado que nos últimos 5 anos, por conta da mudança da legislação do SUS, os abortos legais, oficiais, cresceram 71%. Porque hoje é mais fácil abortar do que acionar um seguro de acidente de carro. É isso mesmo. Qualquer um, qualquer criança, qualquer adolescente. É porque nosso país é tão mal informado, as pessoas desconhecem esses elementos. Mas qualquer criança que chegar no SUS e falar que foi abusada, não precisa entregar, né? Não precisa delatar quem foi o abusador, e quiser o aborto, ela vai ter um médico para encaminhar o aborto. Sem uma ocorrência policial. Muitas vezes até sem autorização dos pais, dependendo da idade. Então, o aborto, meus irmãos, já está legalizado no país. Quem não entende essas questões formais é porque não está calcado na dimensão e na problemática espiritual que isso tem causado. Então, cresceu 71%. Por conta de quê? Da mudança da legislação. Graças à beleza da política brasileira. Né? Então, o aborto é um grave problema. O suicídio também. Do ponto de vista da hierarquia espiritual, o suicídio é mais complexo. Mas o aborto traz as suas complexidades, né? Como nós já abordamos. O nosso objetivo aqui era ser direto. Vocês me perdoem a franqueza, mas eu acho que o tema merece. Perdoem os meus elementos, né, idiosincrásicos, a gente faz com boa vontade, mas às vezes a gente exaspera, usa uma expressão inadequada. Mas me chega aos ouvidos constantemente, por conta dessas amizades que a gente tem, relatos absolutamente dantescos de morte de jovens, adolescentes, em situação lastimável, muitos até do ponto de vista material, né, bem aquinhoados, mas com detalhes e requintes, né, que nos deixam arrepiados. E se não nos permanecermos equilibrados, a gente até não consegue dormir quando as imagens são replicadas, né, mostrando que a problemática está sendo deixada, né, por baixo do pano, e as autoridades e a política brasileira e a religiosidade brasileira em relação a esse tema estão fracassando. Nós, espíritas, não devemos ter esse compromisso. Pelo contrário, a gente tem que ser uma voz dissonante em relação ao erro, né? Uma voz que discorda do erro, consonante em relação às verdades universais que essa doutrina de amor e luz nos oferece. Obrigado. Temos um canal em que essas palestras ficam registradas, e na noite de hoje, o suicídio na visão espírita, com aprofundamento, que foi aqui trazido pelo Fabiano, aqueles que desejarem podem ter acesso. Nessa primeira parte das atividades, que eu encerro agora, eu vou pedir ao próprio Fabiano que faça a prece de encerramento, em nome de todos nós. No livro Obras Póstumas, Kardec, o título Regeneração da Humanidade, registra que o final dos tempos será reconhecido pelo número indizível de suicídios, associados inclusive às crianças, e o número absolutamente avassalador de loucos e perturbados mentais. Que possamos, mestre amado, entendendo esse cenário complexo em que vivemos socialmente, trazer à baila dos nossos comportamentos esses elementos radiantes que nos tornam mais fortalecidos para enfrentar essa dinâmica, que nos tornam mais conscientes para respeitar as limitações alheias. E é por isso que, profundamente, Jesus amado, agradecemos a oportunidade do conhecimento espírita que liberta as nossas consciências, nos tornando cidadãos, espíritos e pessoas melhores. Que possamos merecer o seu abraço cotidiano, a sua misericórdia, pois reconhecemos, Senhor, as nossas limitações, as nossas fraquezas. Mas sabemos que contigo
iremos vencer essas imperfeições que compõem a nossa personalidade. Que o seu amor possa multiplicar os nossos votos de carinho, de progresso, para todos que fazem parte da nossa tela mental, para uma sociedade conturbada, não só brasileira, mas sociedade mundial, que vive problemas absolutamente graves do ponto de vista moral, espiritual, e que muitas vezes a cultura inconsciente não consegue nem dimensionar a grandeza e a complexidade desses fatos. Que bom, na condição de espíritas, estamos atentos a essas verdades. Assim seja.